Olá a todos os professores, eu sou o professor Adriano Bismarck, especialista em gestão escolar e graduado em música e represento a Secretaria de Estado de Educação. Sou a professora Jaqueline, especialista em musicoterapia, graduada em música. Estou aqui representando a Secretaria Municipal de Várzea Grande. Sou a professora Eliane Castilho, mestre em Estudos de Cultura Contemporânea, graduada em Artes, habilitação em Música e represento a Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá. Sou a professora Patrícia, especialista em Psicopedagogia, graduada em Arte, habilitação em Artes Plásticas, represento a Secretaria Estadual de Educação. E eu sou o professor Aguinaldo Fernandes, eu sou mestre em História, também graduado em História, em Letras, em Artes, com habilitação em Música, e estou representando a Prefeitura Municipal de Várzea Grande. Vamos iniciar a apresentação da área de arte. Quem é o estudante que vamos receber? Como a arte vai auxiliar o estudante a interpretar e analisar o mundo? Quais os conhecimentos artísticos o estudante deverá se apropriar para interpretar e analisar o mundo? Qual a forma mais adequada de conduzir o estudante na obtenção do conhecimento artístico? Como avaliar avanços e conquistas no processo de ensino-aprendizagem? Qual a importância do planejamento no processo de ensino-aprendizagem? A área de arte. O ensino de arte nos anos finais do ensino fundamental. Iremos tratar sobre o estudante dos anos finais do ensino fundamental e as competências específicas da área de arte para o ensino fundamental. Trataremos também da organização das habilidades dos objetos de conhecimento para os anos finais, das metodologias de ensino de arte, das artes visuais, das artes cênicas, dança, música, artes integradas e as reflexões sobre a ação pedagógica. Trataremos também sobre a avaliação, por que avaliar, o que avaliar, quando avaliar e como avaliar. Falaremos também sobre o planejamento de ensino e as referências. O ensino de arte nos anos finais do ensino fundamental. O estudante dos anos finais do ensino fundamental. Também abordaremos a avaliação diagnóstica, o desenvolvimento da aprendizagem e trataremos sobre o perfil dos estudantes. O que aprendeu até aqui? O que é necessário ensinar? A unidocência para pluridocência, fase criança para adolescência, estágio operatório concreto. Esses itens subsidiarão os profissionais da educação a elaborarem o planejamento de ensino de arte. Bem, e dando continuidade ao trabalho do professor, que o professor Adriano começou, agora vou falar a respeito das competências. Vale lembrar que competência significa, para os professores que já estão acostumados com plano de aula, plano de ensino convencional, significaria mais ou menos os objetivos gerais. E as habilidades seriam relativas aos objetivos específicos, só para que você entenda do que se trata as competências. Então agora vamos apresentar todas as competências citadas pela BNCC. As competências específicas da área de arte para o ensino fundamental são as seguintes. Primeira delas, explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a diferentes contextos e dialogar com as diversidades. A segunda competência delas é a seguinte: compreender as relações entre as linguagens da arte e suas práticas integradas, inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. Número 3. Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais, especialmente aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira,
sua tradição e manifestação contemporâneas, reelaborando-as nas criações em arte. Quarta, experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da arte. Quinta, mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação artística. Sexta, estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo de forma crítica e problematizadora modos de produção e de circulação da arte na sociedade. Sétima, problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e culturais por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações artísticas. Oitava, desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas artes. Nona, analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo. Organizada em 5 unidades temáticas, denominadas de artes visuais, dança, música, teatro e artes integradas, assim se manifesta o conteúdo de arte nas escolas brasileiras. Nós vamos agora fazer uma leitura de um quadro explicativo a respeito de como funcionaria todo esse trabalho, essa proposta da BNCC, numa leitura vertical no mesmo ano e horizontal no decorrer dos anos. Então, como exemplo, citamos agora o 6º e 7º anos para indicar as habilidades e os objetos de conhecimento. O primeiro ponto é observar o número que aparece entre parênteses. EF significa ensino fundamental, 69 significa do 6º ao 9º ano, AR, artes, e o último número é o número em que está disposta esta habilidade na proposta da BNCC, nesse caso para artes cênicas. Então nós temos a 24, 25 e 26 para uma proposta como exemplo para o 6º ano, que envolveriam as artes cênicas, e a 27, 28 e 29 também a título de exemplo, indicando habilidades para o 7º ano. Os objetos do conhecimento seriam para atender as primeiras habilidades, seriam contexto e prática, e logo abaixo, elementos da linguagem. Para o 7º ano, processo de criação repetindo toda a proposta. É bom lembrar que esse trabalho todo acontece de forma descendente, de cima para baixo, e para apresentar todas as habilidades numa ordem crescente. Enquanto que nós vamos ter os objetos de conhecimento exatamente ao lado de cada uma das habilidades e também cresceremos horizontalmente de ano para ano. A organização das habilidades e dos objetos de conhecimento para os anos finais, para isso é necessário a leitura vertical e horizontal, de forma panorâmica, das habilidades e dos objetos de conhecimento de arte propostos para os anos do ensino fundamental, deverá ser realizada pelo coletivo de professores e articulado pelo coordenador pedagógico, com a finalidade de construir um planejamento que garanta ao estudante a continuidade do estágio operatório concreto para o abstrato em arte, assim como a obtenção de competências gerais da educação básica. Continuando, no que diz respeito às metodologias para o ensino de arte, quando o estudante produz ou aprecia obras de arte, ele desenvolve a sua percepção e a imaginação, que são 2 recursos que são imprescindíveis para compreender diversos conhecimentos humanos. Metodologia do ensino de arte. O fio condutor para o sucesso do processo de ensino e aprendizagem diz respeito também às metodologias escolhidas pelo professor na hora de articular a sua aula. É interessante que o professor conheça as várias correntes metodológicas, e sendo que elas frisam que
as metodologias que consideram a interação social, ela cria melhores condições para o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. O trabalho coletivo, ele marca um momento para envolver todos os atores do processo educacional na definição dos objetivos, das estratégias, do andamento daquele conteúdo naquela aula. Os professores também devem conhecer o processo de aprender, de ensinar e também de avaliar, para pensar a sua prática pedagógica. Tem que pensar a compatibilidade entre o ensinar, o aprender, com clareza, pensando o que ensinar, quando ensinar, como e por que ensinar. Então, os professores não devem usar apenas uma tendência metodológica isoladamente, mas sim se apropriar de todas para saber qual será a mais eficaz de acordo com a sua situação, de acordo com o contexto dos estudantes para a melhor qualidade da sua atuação. É também importante salientar que o que deve pensar o professor são aulas desafiadoras para todos, com formas diversas de apresentar e explorar o currículo, muito mais do que determinar unidades temáticas. Pensando as modalidades da arte, é importante ressaltar que o aprendizado de arte acontece no fazer. Enquanto os alunos realizam seus trabalhos artísticos, em qualquer que seja a modalidade, ele ali já vai desenvolver um conhecimento sobre o processo de criação artística. Portanto, a arte se faz e se aprende fazendo arte. O professor, então, nesse sentido, deve conhecer, resumindo, as tendências pedagógicas e respeitar a realidade dos estudantes e pensar e articular a metodologia conforme cada modalidade, na modalidade em que atua. Deve propor aulas desafiadoras para os estudantes e onde não ocorre a separação entre o saber fazer e a teoria e a prática, pois concluímos que a arte se faz e se aprende no fazer. No percurso do aprendizado se constrói competências, se fortalecem conceitos que a arte traz para o aluno e que dão suporte ao aluno como mediação na construção do seu conhecimento em arte. Ao se pensar no planejamento em arte, o professor deverá fazer algumas considerações. Em seu planejamento, o professor deve considerar a realização de diagnóstico, estudo sobre o estágio de desenvolvimento das crianças, a aquisição de informações referentes à alfabetização e letramento, podendo ampliar esse letramento nas questões tecnológicas, inclusive. Realização de estudo da BNCC e do currículo do Estado de Mato Grosso, apropriar-se das competências, definição de metodologia e coerência entre a avaliação e metodologia adotada. Nesse planejamento do ensino de arte, há que se fazer reflexões sobre a sua ação pedagógica, de que maneira o professor poderá influir na aquisição de conhecimento para o aluno. A escolha da metodologia dependerá da filosofia de ensino-aprendizagem da escola e constará em documentos oficiais, como no próprio projeto político-pedagógico. Lembrando que a coordenadoria lá nas escolas estarão sempre antenadas nesse planejamento do professor. Evitar contradições entre a metodologia de apresentação do objeto de conhecimento e a metodologia adotada para a avaliação. Ainda que busque pela subjetividade no processo de criação e análise, o planejamento de ensino deve vislumbrar
uma organização racional da ação educativa, possibilitando uma visão crítica do processo de ensinar e aprender, auxiliando na tomada de decisões claras e precisas, possibilitando ao professor a capacidade de dialogar com as outras modalidades da arte, ou mesmo no processo de interdisciplinaridade. O educador deve, então, considerar os aspectos que carrega o sujeito que está diante de si para o desenvolvimento de suas aulas em arte. A avaliação. Nesse momento, é o momento da gente refletir o porquê da avaliação, o que avaliar, como avaliar e quando avaliar. Por que avaliar? Porque no processo de ensino-aprendizagem, o que deve ficar claro é que não basta o professor ser o mediador. Ele tem que perceber o que de fato o estudante aprendeu, quais as dificuldades na assimilação e, principalmente, se a avaliação estava adequada às condições dele e ao que foi passado. O que avaliar? Quando frisamos que é necessário pontuar o que ensinar, sugerimos que analise, a partir de um olhar crítico, a aplicação e as dificuldades de assimilação, na tentativa de contribuir para as possíveis mudanças no processo de ensino-aprendizagem. A avaliação não deve ser vista como algo punitiva, e sim como proposta formativa e que sirva de embasamento para qualificar o estudante no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, tanto o aprendizado do estudante está sendo avaliado, quanto os processos metodológicos utilizados pelo professor na busca pelo alcance dos objetivos propostos. Se o professor se preocupou em o que ensinar, ele terá que perceber se houve aprendizado diante do que foi proposto. Não pode cobrar algo que não ensinou. Deve-se considerar se o que foi proposto foi atendido, respeitando as limitações de cada estudante. Assim sendo, a avaliação teria um papel fundamental de parâmetro tanto com relação ao conteúdo aprendido, como dos caminhos percorridos para se chegar a uma aprendizagem significativa. Nesse ponto, observa-se o resultado obtido em relação ao que havia sido previamente proposto. Ora, se o resultado satisfaz o que fora proposto, sem que esteja carregado de estereótipos, ou ao menos que não apresente entendimento dúbio, fundamentado no senso comum e em concepções historicamente negativas, vale ao professor uma avaliação coerente, dentro das normas e práticas impostas pela unidade de ensino que ele trabalha. Dessa forma, o pensar e o fazer avaliativo deve ser uma prática pedagógica que permite verificar qualitativamente e quantitativamente até que ponto se dá o grau de efetividade dos objetivos de aprendizagem, através de comparação das metas com os resultados, permitindo diagnosticar possíveis falhas no processo de ensino-aprendizagem, além de facilitar a distribuição dos resultados escolares dos estudantes de acordo com a escala previamente definida. Por ser formativa, a avaliação deve ser vista como meio de auxiliar o estudante a aprender e a se desenvolver. Quando avaliar? É importante ressaltar também que todas as atividades artísticas se concretizam na prática. Dessa forma, o professor deve avaliar essa prática quantas vezes forem necessárias, conforme as dimensões artísticas, artes visuais, artes cênicas, música, dança e artes integradas. Ou seja, as experiências em cada uma delas, durante o processo de ensino-aprendizagem, podem e devem ser analisadas, pois ao fim destas, espera-se que o estudante tenha condições de construir um aprendizado e socializá-lo de alguma forma ao necessitar colocá-lo em prática em contextos diferentes. Como avaliar? A avaliação é baseada na construção de um objeto artístico, calcado na concretização de uma proposta, seja ela apresentada pelo professor ou deliberada pelo grupo de estudantes, desde que atendam às expectativas vinculadas no plano de ensino do professor, considerando todas as limitações do estudante. Para que o ensino de arte flua com resultados satisfatórios, ao avaliar é necessário que não fique restrito a debate, seminários, congressos, entre outros, e sim que seja uma realidade evidente nas salas de aula, conforme o que foi proposto.
Tal eficácia se dará através de disponibilidade de materiais adequados para as aulas práticas, material didático de qualidade para dar suporte às aulas teóricas e da aplicação da disciplina, bem como pelo comprometimento do profissional. Para terminar, ainda temos uma frase de Ivan Turgenev no discurso da inauguração em Moscou do monumento de Pushkin. A arte de um povo é sua alma viva, o seu pensamento, a sua língua no significado mais alto da palavra. Quando atinge a sua expressão plena, torna-se patrimônio de toda a humanidade, quase mais do que a ciência, justamente porque a arte é a alma falante e pensante do homem, e a alma não morre, mas sobrevive à existência física do corpo e do povo. E assim finalizamos a nossa apresentação por aqui. Gostaríamos de agradecer a todos os professores que puderam nos assistir e convidá-los a continuar participando dessa longa jornada da BNCC.